do Espírito Santo não excluía a personalidade humana, a linguagem humana, o papel humano. Como eu falei aqui recentemente, que a ação divina ela não anula a responsabilidade humana. E a partir do versículo 15, Lucas vai narrar o seu grande discurso em Atenas, capital da Grécia, capital da filosofia, da sabedoria, da dúvida, da pergunta. Como dizia Sócrates, que a dúvida é um dos princípios da sabedoria. Você duvidar, você perguntar se é verdade e por que então, e etc. E no texto aqui diz que eles passaram para poder chegar em Tessalônica e Bereia por Anfípolis, Apolônia, e então chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga ou casa de oração dos judeus que surge a partir do exílio na Babilônia. E Paulo, como tinha por costume, ele foi logo ter com eles. E o texto diz que por 3 sábados ele disputou, ele debateu. O debate, a disputa não é de hoje. E pense num camarada bom de debate, o apóstolo Paulo. Era melhor do que Silas Malafaia. Era bom de debate, era melhor do que os camaradas do Vejam Só, né? do Highlight, do Elias e de tantos outros que lá vão, que tem um conhecimento e tem uma habilidade no debate, na disputa. Paulo debateu com tanta gente, os epicureus, vários sectários, vários judeus, os filósofos gregos e etc. e tal. E disputava com eles sobre as Escrituras. O debate de Paulo girava em torno da inspiração verbal e plenária das Sagradas Escrituras, veterotestamentário, porque o Novo Testamento, considerando que a revelação de Deus ela é progressiva, ainda estava em progresso, ainda estava não terminado ainda. E o versículo de número 3 diz que, expondo e demonstrando que convinha que Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos, e este Jesus que vos anuncio, dizia Paulo, ele é o Cristo no grego, o ungido do Senhor, a fórmula do hebraico, Machias ou Messias ungido. E Paulo observa, irmãos, o que é uma mensagem teocêntrica, Deus no centro, cristocêntrica, Cristo no centro, escrituristocêntrica ou bibliocêntrica, a Bíblia no centro, a Escritura no centro, e não que eu penso que eu acho o meu achismo, embora pensar não seja errado, conjecturar não é errado, supor não é errado, mas nunca terá a autoridade, a supremacia das Escrituras Sagradas. Em alto e bom som, eu digo com os reformadores que a Bíblia é a única autoridade em regra de fé e prática ou conduta. Cremos, como diz a nossa declaração de fé em seu primeiro artigo, cremos, ensinamos e professamos que a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada verbal e plenariamente pelo Espírito Santo, única regra de fé e prática ou conduta. Então, meus irmãos, em matéria de fé, em questão de fé, em se tratando de fé, em se tratando da conduta do cristão, da vida prática do cristão, a autoridade é a Bíblia, é o que a Bíblia diz, não é o que alguém diz ou o que alguém pensa. A tradição, Jesus, ele debateu muito, ele disputou muito, ele censurou muito os escribas e fariseus, porque queriam a todo custo colocar a tradição dos anciãos às alturas das Escrituras. E nem uma palavra, nem um discurso, nem uma ideia, nem um pensamento, nem uma filosofia, irmãos, tem a autoridade das Escrituras sagradas, da palavra do nosso Deus. E eu sempre digo, a gente crê ou não crê. E eu digo, como diz a nossa declaração de fé, eu creio por crer, ensino e por ensinar também professo que a Bíblia é inspirada verbalmente e plenariamente pelo Espírito Santo, e é a nossa única regra de fé e prática ou conduta, é a única autoridade suprema em matéria de fé, em matéria de prática. E então o texto bíblico continua a aceitação
e a rejeitação. A quem aceite e a quem rejeite. A quem faça coro com os missionários e a quem se oponha aos missionários. Sempre foi e sempre será assim. E para dar sustentação à minha fala hoje, que hoje eu vou falar um pouco, irmãos, sobre a reforma protestante e suas principais causas, seus principais motivos, os principais fatores que culminaram com a reforma protestante, que motivou de fato. Mas na semana passada eu falei sobre os 5 solas, ou somente, e eu quero tomar como base esse texto, ou estou como base esse texto. E então, meus irmãos, alguns se opuseram de modo que foram até a casa do irmão Jason, que ali estava o posto de apoio em Atenas, em Tessalônica, melhor dizendo, procurar Paulo. No momento Paulo não estava, e então levaram Jason, trouxeram Jason, alguns outros irmãos à presença dos magistrados da cidade, das autoridades da cidade, e fizeram algumas acusações. Alguns homens malignos, alguns homens perversos. O texto diz que alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos, e não poucas mulheres principais, mulheres tipo como se fosse da classe média. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja e tal, tomaram consigo alguns homens perversos, alguns homens vadios, ajuntaram um povo, fizeram um motim, alvoroçaram a cidade, assaltaram a casa de Jason, invadiram a casa de Jason, procurando trazer Paulo para junto dele. E não achando, então, trouxeram a Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: olha a acusação, estes que têm alvoroçado o mundo, chegaram também aqui. E outra acusação era que Jason acolheu os homens, e estes homens, eles estavam atentando, pregando contra os decretos de César. César, que era então a autoridade suprema, era adorado, era venerado, o imperador César. E a acusação deles continua, que esses homens estão dizendo que além de César, outro rei, chamado Jesus. Então, diante dessa situação, eles partem, irmãos, para Bereia. Ao chegar em Bereia, é boa a receptividade. O verso número 11 diz assim: ora, estes queiros bereanos foram mais nobres do que os de Tessalônica. Por quê? Primeiro, receberam de bom grado a palavra, com boa satisfação, foram receptivos à palavra, e além do mais, passaram a conferir o que ouviram com o que as Escrituras diziam, preconizavam, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Ora, irmãos, se nenhum ensinamento, nenhuma pregação poderia ser recebida de primeira sem conferir com a Bíblia, mesmo sendo pregada pelos apóstolos. Aqui quem estava pregando, irmãos, era Paulo, era Silas que estava ali auxiliando, Barnabé também, aliás, Timóteo também. Ora, se desde o Novo Testamento, desde o tempo apostólico, que é dito que nenhuma profecia deve ser recebida sem testes, sem exames, nenhum espírito que fala deve ser aceito sem ser provado. E como é que hoje alguém se atreve a dizer que a igreja está acima da Bíblia, que a igreja é um produto da Bíblia? Nunca foi, nunca será. Não era isso que a Bíblia diz, não é isso que pensavam os cristãos, certo? E quando eu falei sobre os 5 solas da reforma protestante, eu me atreveria, se tivesse lá, sugerir um sexto sola, que seria só o Espírito, ou somente o Espírito. Porque temos sola gratia, ou somente a graça, sola fide, ou somente a fé, sola Cristo, ou somente Cristo. Temos o que mais? Sola Escritura,
somente as Escrituras. Temos o que mais? Em quinto lugar, só lhe deu glória, glória somente a Deus. E eu sugeri o sexto, sola Espíritus, ou somente o Espírito. Por quê? Eu continuaria: afirmamos que somente o Espírito Santo convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo, regenera o homem, operando nele o milagre do novo nascimento, fazendo dele, do homem velho, uma nova criatura, e santifica-o, guia a igreja em toda a verdade, ensina todas as coisas, separa crentes para obras específicas, doa dons espirituais e ministérios, ou dons ministeriais. E eu acrescentaria: negamos a possibilidade de conversão genuína, de regeneração e de santificação, tanto posicional como progressiva, bem como final, sem a ação direta do Espírito Santo. Olha que atrevimento desse nordestino, desse tirador do casco dele, né, irmão? Querer sugerir aos reformadores um sexto somente, um sexto só. Mas então, vamos falar um pouco sobre a reforma protestante e suas principais causas. As principais causas, os principais motivos, as principais razões, ou os fatos que culminaram com a reforma protestante. A primeira causa, o primeiro fato, a primeira razão, o primeiro motivo foi político. Sim, pode ser considerado como uma das causas indiretas e importantes para a eclosão da reforma protestante. As novas nações que iam surgindo, novos estados, centralizadas ao noroeste da Europa, por exemplo, naquela época, elas se opunham à noção de uma igreja universal que mandava até no estado e mandava até no governo. Sim, é verdade. É nesse sentido, irmãos, eu concordo piamente e plenamente que a igreja é uma instituição separada do Estado. Ela deve cooperar com o Estado, ela deve ser uma conscientizadora politicamente falando, deve conscientizar o seu povo no aspecto político, claro, porque não perdemos a cidadania celestial, somos cidadão da terra e somos cidadão do céu. Devemos dar a César o que é de César, mas dar a Deus o que é de Deus, sim, mas separado, sem se envolver de forma direta, se infiltrar, ou querer interferir, ou querer mandar, ou querer ditar as regras do Estado. A igreja pode, como foi durante a história, durante muito tempo, e ainda é em algumas nações, como os Estados Unidos, uma conselheira do Estado, à luz das Escrituras Sagradas. Como no Antigo Testamento nós temos esse modelo. Quem representava ali a igreja? Os sacerdotes e os profetas. E quem eram eles? O sacerdote, ele levava o povo a Deus, o profeta trazia Deus ao povo, e o rei cuidava das questões administrativas e políticas da nação. Mas quem era o conselheiro do Estado ali representado pelo rei? Os sacerdotes e os profetas, ok? Eram eles que traziam consciência da parte de Deus. Agora, a igreja querer mandar no Estado, aí não, né? Mas infelizmente durante algum tempo, irmãos, foi desse jeito. Então ele teve esse fator político. O ideal universal, ele colidia com a consciência nacional emergente das classes desses novos estados, estados-nações, ou nações-estados que iam surgindo. No caso da Inglaterra, por exemplo, o rompimento de Henrique VIII com a igreja romana aconteceu por causa do seu divórcio com a sua primeira esposa, Catarina de Aragão. Com isso, estava lançado a semente para o nascimento da igreja anglicana. A igreja anglicana que tem um papel muito importante no surgimento dela, o Henrique VIII, que é um grande opositor no aspecto político, essa ideia de uma igreja universal que mandava, que ditava as regras, que mandava no Estado. E nessa brincadeira, meu irmão, ela se tornou dona de muitas terras, tem muitos lugares. Por exemplo, temos uma cidade ali no Pernambuco que é basicamente quase toda da igreja, de modo que é uma das instituições ainda hoje mais rica do mundo, se tratando de igreja e se tratando de
pessoas religiosas, de igrejas, de religiões, é até hoje a mais rica do mundo por conta disso. Então esse foi um fator. O segundo fator, porque acusa que o único fator, segundo os historiadores romanistas, nós vamos falar em outra oportunidade, é que Martinho Lutero estava doido para casar. Porque na verdade a reforma acontece dia 31 de outubro de 1517 e ele só casa. Veja como não estava apressado para casar. Só vai casar em 1525. Estava doido para casar, né? Estava tranquilo, estava doido, era para pôr as escrituras na mão do povo e na própria linguagem do povo. Então por isso que é bom conhecer. Talvez alguns irmãos não julguem importante, mas irmãos, eu para mim, é como dizia um pensador: não conhecer a história é estar fadado a repeti-la. Aqueles que não conhecem a sua história estão fadados a repeti-la. Isso, as histórias no que diz respeito a eles. É muito importante conhecer, até porque, irmãos, é um marco divisor de água na história, não só da igreja, mas da humanidade. Se temos hoje escola pública no mundo, graças a Deus, a reforma protestante foi uma das instituições, um dos movimentos mais impulsionador da educação pública. Se temos hoje direitos humanos, que está muito deturpado, está parecendo mais direito dos humanos do que direitos humanos, está dando mais direito a quem não tem do que a quem tem, mas graças a Deus a reforma teve muita parte importante, tem contribuído. A gente lamenta pela deturpação. A segunda causa que culminou com a reforma protestante foi a causa econômica. As terras da igreja romana na Europa Ocidental eram cobiçadas pelos governantes nacionais, pela pobreza, pela classe média e por nações-estados. Os governantes lamentavam a perda do dinheiro enviado para o tesouro papal em Roma, porque a igreja hoje paga imposto. Naquele tempo era o Estado que pagava imposto da igreja, para vocês terem uma ideia. Além disso, o clero estava isento dos impostos dos estados nacionais, sendo uma sanguessuga incessante do próprio Estado. Também é relevante nesta questão econômica comerciantes, ou melhor, comentarmos sobre a grande problemática da indulgência, que não considerava se era classe baixa, média ou alta, se era pobre, miserável, tinha que pagar a indulgência, ou senão não saía do purgatório, não saía nunca, e os seus entes queridos não iam sair do purgatório. O abuso do sistema das indulgências era um fator de pobreza ainda mais na Alemanha, onde os muitos benefícios ao papado eram abusivos, fato que enfurecia Martinho Lutero. E repito que eu já disse aqui, a intenção de Martinho Lutero era trazer de volta a igreja, trazer a escritura para o cristianismo autêntico e bíblico. Não era romper, não era fragmentar a igreja, não. Mas como excomungado, como ninguém o aceitou, queriam que ele se retratasse, queriam excomungá-lo, então a partir dali ele não vê outra situação. Então é aí que há a fragmentação. Mas a ideia era um reavivamento, somente um reavivamento na igreja, somente uma restauração espiritual, moral, ética na igreja. Para os irmãos terem uma ideia, irmãos, nesse período aí do paganismo até a reforma protestante, foram 500 anos, irmãos, onde não se vê a ação do Espírito Santo na igreja. Irmãos, se nós passar 500 dias já é um desastre, imagine 500 anos sem nenhum mover do Espírito na igreja, o povo agindo por conta própria. Só a partir da reforma protestante é que volta a registrar na história da igreja batista do Espírito Santo, dons espirituais, milagres e etc. e tal. A terceira causa, foi o fator, foi o motivo, foi a razão de caráter intelectual. Deve-se à postura crítica adotada por homens de mentes lúcidas e secularizadas diante da vida religiosa dos dias. O humanismo da Renascença, especialmente na Itália, criou um espírito secular semelhante àquele que caracterizou
a Grécia clássica no tempo dos grandes filósofos. Obviamente, essas mentes pensantes, desenvoltadas do humanismo, não podiam dirigir os embustes do romanismo, dando espaço para que cristãos mais esclarecidos pudessem destacar o cristianismo das cadeias, o cristianismo das cadeias da ignorância para as cadeias ou a soltura, a liberdade do conhecimento e da liberdade de pensamento e da ideia de que qualquer pessoa poderia ler a Bíblia, ter acesso às Escrituras e, por simples que fosse, compreender muitas coisas dela, negando a ideia, a partir desse entendimento secular, de que a interpretação Deus tinha dado única e exclusivamente ao clero, ao sacerdócio, e que ninguém mais podia ler a Bíblia, devia ler a Bíblia, e pior, interpretar. E durante muito tempo ela foi proibida, com pena inclusive até de morte. A quarta causa foi a causa que foi a última, a causa moral. Causa moral. Os estudiosos do humanismo, ou humanistas que possuíam o Novo Testamento em grego, perceberam logo a discrepância absurda entre a igreja neotestamentária, a igreja do Novo Testamento, a igreja mãe, a igreja primitiva, a igreja apostólica, a igreja do Atos dos Apóstolos e a igreja romana. Não tinha nada a ver. Eles perceberam que a igreja estava fora, distante de Deus e da sua palavra. Não estava tendo mais nada a ver. E as práticas eram totalmente contrárias às Escrituras. A corrupção atingia todos os escalões da hierarquia eclesiástica. Prostituição, normal. Suborno, não se contava. Corrupção, de todo tipo que vocês imaginarem. Assassinatos, os mais perversos possíveis. É só consultarmos a história dos historiadores, não tem como negar. E a nossa única ideia aqui é trazer esclarecimento. Esclarecimento não é atacar ninguém, do contrário, talvez seja até contra-atacar ou fazer uma autodefesa, porque eu não sei se vocês perceberam, mas há um impulso esses dias, irmãos, nas redes sociais do movimento romanista contra a igreja cristã. Não sei se vocês perceberam, mas esses dias, quem usa Instagram, quem usa Facebook, eu acho que já percebeu, eles estão jogando duro, porque é uma ameaça para eles o crescimento do protestantismo do mundo. Cobranças de indulgências. Estão avivados. Cobranças de indulgências, para quem não sabe, era a venda do perdão dos pecados. Tinha um cidadão por um tempo, eu que era o grande protagonista, que diz a alguns historiadores, que, irmãos, ele se envolveu tanto com essa questão, que ele dizia o seguinte: olha, quando o dinheiro brincar no cofre, no fundo do cofre, seu parente que está no purgatório vai sair do purgatório. Acendia um fogo por vezes, irmãos, perante uma multidão, e queimava literalmente a mão. Para comover as pessoas. Eu dizia: vocês conseguem imaginar a dor que eu estou sentindo? Eu é só a mão, e seu parente lá no fogo do purgatório, que é o corpo todo. Aí ninguém aguentava, não disse: vou tirar agora, toma o dinheiro. Então, irmãos, está aqui os fatores, os motivos e as razões pela qual os pré-reformadores disseram: não tem jeito não, minha gente, não tem como, vamos fazer alguma coisa. E tentaram. John Hans, John Cliff e tantos outros que eu citei aqui. Vocês podem se esquecer de ir lá no YouTube assistir, está ficando gravado para a segurança. E depois vem os reformadores: Lutero, João Calvino, Armínio, cada um em um país, e tantos outros. Ok? Então vocês estão entendendo? Enfim, são tantas coisas que o tempo não nos permite. A conjuntura dos fatos mostrava quanto a igreja romana estava distante de Deus e distante das Escrituras. De todos os fatores
que poderiam culminar com a reforma protestante, levar a igreja à reforma protestante, nenhum foi mais significativo do que o fator moral. Esse foi um dos principais, ou talvez o principal, foi a questão do fator moral. Então, se surge John Hans é queimado literalmente na fogueira, e tantos outros queimados, mortos em prensas, irmãos, da pior forma possível, da pior atrocidade. Mas graças a Deus pela reforma protestante. Querendo Deus, em outra oportunidade, irmãos, eu estou estudando, pesquisando, estudando um historiador, ou alguns historiadores romanistas, e vou trazer para vocês o que eles dizem sobre a reforma. Alguns historiadores marxistas, que diz que a religião é o ópio da humanidade, e acabando com as religiões, acabou com o problema da humanidade. O que eles dizem sobre a reforma? Vou trazer essas informações aqui, para esse tempo para vocês. O que dizem aqueles seculares, que não são marxistas, não são romanistas, não são protestantes? E como conta a história da reforma protestante, os historiadores protestantes? Vocês vão ouvir em várias versões. Eu defendo, irmãos, que ao você ler qualquer assunto, é bom ouvir os dois lados, ok? Se você quer defender, por exemplo, a linha teológica arminiana ou wesleyana, você tem que estudar Wesley, Armínio, as suas obras, mas também o oposto. Quem é o oposto do arminianismo? O calvinismo. Se faz necessário também estudar as obras de Calvino. Senão, como é que você vai ser um apologeta arminiano? Certo? Então você precisa conhecer ao menos 2 ou 3 versões. Deus abençoe, em nome de Jesus. A gente para por aqui esse assunto por hoje. Depois, próxima oportunidade, nós vamos trazer esses historiadores romanos, marxistas, seculares e cristãos. Ao menos 4 versões vocês vão ouvir da reforma protestante, contada por 4 tipos de historiadores. Lembrando o que eu falei aqui, que o historiador ele também usa a ciência técnica da hermenêutica, usa a hermenêutica, que é a ciência técnica e a arte da interpretação. Né, irmã Maria? Não é só os juristas, não é só os teólogos, não, todos eles usam esta ciência, ok? Deus abençoe, não é só os filósofos. Então vale salientar isto, por isso que é bom conhecer em várias versões. Deus abençoe em nome de Jesus, amém?